Podeis assentar. E vamos. Glória a Deus. Pastor Genival, por favor, fique aí no atril. Meus amados irmãos, nós vamos, em nome de Jesus, prosseguir com a palavra de Deus, irmãos. Terminamos Neemias. Pela graça de Deus, olhando a agenda, foram 2 anos, 3 meses e 23 dias que nós passamos andando com a graça do Senhor naquele livro do profeta Neemias, do servo de Deus Neemias. E eu orei ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra. Queremos dizer aos irmãos que ainda há alguns espaços na galeria, por gentileza, há espaço ainda para alguém sentar, para a maior comodidade dos irmãos. Meus amados irmãos, e o Senhor, eu creio que com a sua graça, nos ajudará a falar sobre o Espírito Santo de Deus. E uma vez, numa certa igreja, eu ouvi o pastor, salvo engano, o missionário Eurico, de saudosa memória, dizer que numa igreja o Senhor não estava manifestando os dons, não estava batizando no Espírito Santo, e o pastor foi orar a Deus, perguntar por que era que estava aquela sequidão espiritual. E o Senhor respondeu: você quer o quê? Ele disse: eu quero um derramamento do Espírito Santo. E o Senhor lhe disse: então fale sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. E o meu desejo, irmãos, é não apenas transmitir conhecimento, mas que a palavra nos leve a um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, nós vamos falar, irmãos, começar a falar sobre o Espírito Santo. E para começo, para a introdução do assunto, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, não é uma força, não é uma energia. Existem algumas religiões e seitas que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo é apenas a força ativa de Deus. Mas, irmãos amados, quando nós abrimos a Bíblia, nós enxergamos que o Espírito Santo não é apenas uma força impessoal, não é apenas uma energia. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E ele é integrante da Santíssima Trindade. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus é um só. É um só Deus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não há 3 deuses. O que existe é um só Deus, misteriosamente, em 3 pessoas distintas. E essa doutrina tem causado um choque em muitas pessoas, porque eles dizem: como é que Deus é um e ao mesmo tempo é trino? São 3 pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo, são 3 pessoas. E, meus amados irmãos, realmente é incompreensível a mente humana. Mas a doutrina da Trindade não procede da razão, ela procede da revelação da palavra. Não é uma coisa racional, não é uma coisa que se compreenda com a mente, é uma coisa que se recebe pela fé. É revelação. Deus revela na sua palavra. E os irmãos sabem que Deus é infinito e nós somos finitos. Não dá para nós entendermos Deus eternamente. Por exemplo, Deus é eterno, nem tem princípio, nem fim. Por mais que a gente queira entender isso, mas não é fácil. Como é que um ser não tem princípio? Não ter fim é mais fácil de entender. Agora, não ter princípio, não tem mente humana que possa dar uma explicação. Mas está revelado que Deus é eterno. Ele disse: antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia! E ninguém há quem possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Ele é antes de tudo, ele é antes de todas as coisas. Só que não tem como explicar, porque isso não é razão, isso é, vamos ver se nós aprendemos, não é coisa da razão, é coisa da revelação.
E a Bíblia diz em Deuteronômio 29, diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor, as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Então o que é que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra que tem coisa revelada, mas tem coisa o quê, meus amados irmãos? Encoberta. E nós temos que nos dar por satisfeitos, aceitar o que está revelado e o que está encoberto. Quando nós chegarmos lá, Ele vai revelar o resto que não foi revelado aqui na terra. Os irmãos sabem que a Bíblia diz que agora nós vemos como por um espelho. Esse não está no texto, mas eu gostaria, para nós entendermos esses mistérios de Deus, não está no script, mas 1 Coríntios 13, eu não sei se é fácil colocar na tela, mas eu vou pedir ao pastor Genival que me ajude lendo 1 Coríntios capítulo 13, e o versículo, Paulo revela isso, irmãos, no versículo de número 12, glória a Deus. Tem uma revelação falando sobre essa parcialidade, que a gente não compreende tudo plenamente. Está explicado em 1 Coríntios 13 e 12, glória a Deus. 13 aleluia. E 12. 13 e 12, por favor. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha, irmãos, o que é que Paulo diz? Porque agora vemos por espelho em enigma. Para vocês entenderem essa palavra, Paulo diz que as coisas espirituais, ele disse, agora nós vemos por espelho, em enigma. Hoje os espelhos são de vidro. Hoje os espelhos você olha e vê bem direitinho. O fio de cabelo o espelho mostra. Mas no tempo de Paulo não havia espelho de vidro. Os espelhos eram de metal, eram de bronze polido. E as pessoas, elas olhavam e viam somente, vamos dizer assim, um vulto, né? Glória a Deus. Vamos dizer, eles viam o vulto, eles se enxergavam, mas não era nitidamente. Porque os espelhos não eram de vidro. Os espelhos de vidro são do século XVIII para cá. Os espelhos de vidro, eles são praticamente de menos de 300 anos, ou cerca de 300 anos, que foi surgido o espelho de vidro. No tempo de Paulo, o espelho era de metal polido, principalmente de bronze. Então olhava e via, mas não era nítido como hoje. Aí ele disse, escrevendo aos Coríntios, ele disse que as coisas de Deus hoje, nós vemos como o quê, meus amados irmãos? Por espelho. Por espelho em enigma. O que é um enigma? É um mistério. É uma coisa que não dá para enxergar nitidamente. Glória a Deus, eu não sei explicar totalmente, mas eu aceito, porque está revelado na santa e gloriosa palavra de Deus. Glória a Deus. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas há uma conjunção adversativa. Por favor, prossiga, pastor. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. agora é como um espelho de metal. Agora é em mistério, é em enigma. Mas quando o Senhor voltar, ele está falando aqui da parousia, ele está falando da volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, já não vai ser mais como por espelho de metal, mas nós vamos vê-lo face a face, Amém. claramente. Glória a Deus. Aí diz, então conhecerei como também sou Conhecido. Assim como Deus nos conhece, quando nós chegarmos lá, é que nós vamos conhecê-lo sem espelho, nitidamente. Então se conforme. Irmão, eu não entendo. E não é para entender mesmo, glória a Deus. Porque agora é como o que, meus amados irmãos? Um enigma, um espelho de metal que você só enxerga. A Bíblia diz em parte, olha que coisa linda. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço o que, irmão? Em parte. Em parte. Tem crente curioso que quer conhecer tudo. Não é verdade, irmãos amados? Tem crente curioso que quer entender tudo, quer saber de tudo. Ah, mas eu não aceito porque eu não entendo. É para aceitar sem entender mesmo. Glória a Jesus, porque agora é em parte. Agora, se você estiver vexado para conhecer tudo, morra logo. Glória a Jesus. Aí.
Dê um streamlink e caia ciscando. Glória a Deus. Aí você vai entender tudo. Glória a Deus. Né? Quem tiver vexado, peça a Jesus. Me leva, Jesus. Glória a Deus. Né? Porque só quando chega lá é que vai conhecer tudo. Então se conforme. Pastor, eu não entendo a Trindade. Eu não entendo como é que Deus é um só e ao mesmo tempo é Pai, e ao mesmo tempo é Filho, e ao mesmo tempo é Espírito Santo. Eu não entendo. E não é para entender mesmo, não. É em parte. É em parte. A gente aceita pela fé. Deus falou, está falado. Agora a explicação, tem coisa que dá para explicar. Tem coisa que dá para compreender de uma forma melhor, mas tem coisa que conforme, se eu fosse você, eu grifaria na minha Bíblia essa partezinha que diz em parte. Se eu fosse você, isso é muito importante para a gente se amadurecer na fé. Isso é muito importante para a gente crescer. Eu grifaria esse pedacinho que diz, agora conhecemos em parte. Isso amadurece a gente. Vai deixar a gente tranquilo. Bom, que tem coisas só quando nós virmos o Senhor, que nós vamos entender tudo. Quando nós virmos o Senhor, o que, meus amados irmãos? Face a face, lá. Aí ele vai revelar. E outra coisa, segundo alguns estudiosos, essa revelação não vai ser de uma vez, não. Diz que nós vamos conhecer a Deus durante toda a eternidade. Diz que de eternidade em eternidade nós estaremos conhecendo. Porque mesmo lá, ele continuará sendo Criador. E nós continuaremos sendo o quê, meus amados irmãos? Criatura. E a criatura nunca vai chegar à totalidade de Deus. Nunca. Vamos passar a eternidade aprendendo. Vamos passar a eternidade entendendo. Glória a Deus. Louvado seja o nome deste Deus grande para sempre. Então, irmãos amados, nós vemos, existe um povo que não entende, e eles dizem assim, a Trindade, o nome Trindade não está na Bíblia. Vocês já ouviram alguém dizer assim? O nome Trindade, ou Santíssima Trindade, não está na Bíblia. E eu vou concordar com você, o nome Trindade não está. Por quê? Porque esse nome, ele foi dado depois. Foi dado muitos anos depois. Não é que a Trindade não existia, a Trindade está na Bíblia. Agora, o nome Trindade não está na Bíblia. Como também, pasmem os senhores, vocês sabiam que, quem crê na Bíblia, eu quero uma pergunta aqui, quem crê na Bíblia, levante a mão e diga amém. Amém. Você sabia que o nome Bíblia não está na Bíblia? Só está na capa. Se você não crê na Trindade, porque o nome Trindade não está na Bíblia, você também não é para crer na Bíblia. Porque o nome Bíblia, a expressão Bíblia, não está na Bíblia. Quem primeiro chamou a Bíblia de Bíblia foi João Crisóstomo, que foi patriarca da igreja de Constantinopla no século V. O que quer dizer a palavra Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa coleção de livros pequenos. Porque naquele tempo a Bíblia não era um livro só, não. Eram vários livros separados. Isaías, por exemplo, dava mais de um livro. O livro de Salmos dava 5 livros. O livro de Salmos. Então, os livros eram separados, eram escritos à mão. Não tinha como fazer uma bibliazinha. Você sabe quando foi que veio existir a primeira Bíblia de carregar debaixo do braço? Foi no século 17, quase no século 17. Não, no século 16 ainda, no final do século 16, em Genebra. A primeira Bíblia que deu para levar para a igreja. Os crentes só começaram a levar a Bíblia para a igreja no século XVI. Até o século XVI ninguém levava a Bíblia para a igreja, porque eram vários volumes, eram vários livros. A primeira Bíblia foi em Genebra, na Suíça. Depois do reformador João Calvino, foi que conseguiram, a imprensa conseguiu fazer um livro só, tudo junto. Houve um aprimoramento. E a partir de então foi. Antes disso, eram vários livros na estante. Hoje nós vamos ler no Evangelho de João. Só tinha a Bíblia na igreja. Só quem tinha a Bíblia era o pastor. Glória a Deus. E poucas pessoas tinham a Bíblia porque era caro. Uma Bíblia era caríssima. Alguém já ouviu falar? Irmãos, antigamente a Bíblia era acorrentada no púlpito da igreja. Era acorrentada nas bibliotecas. E era mesmo. A Bíblia na igreja... Toda igreja tinha uma Bíblia e era acorrentada na Idade Média. Por quê? Por causa dos ladrões.
Porque uma Bíblia, irmão, era uma fortuna. Era preciso vender muitas juntas de bois para comprar uma Bíblia. Era acorrentada. Era feita de capa de couro e acorrentada para o ladrão não levar. Porque se o ladrão levasse, daqui que fosse arrumar outra, só a misericórdia de Deus, porque tinha que mandar alguém escrever, ou era cara demais, a igreja não podia estar comprando Bíblia. Então, depois da reforma, foi que a Bíblia ficou. Então, o nome Bíblia não está na Bíblia. Se você disser que não crê na Trindade, porque o nome Trindade não está na Bíblia, então você também não vai crer na Bíblia, porque o nome Bíblia não está dentro do texto sagrado. Foi dado por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, no século V. Outra coisa que não está na Bíblia: quem acredita na obra missionária? Quem ajuda a obra missionária? Quem ora pela obra missionária? E quem acredita que missão é obra da igreja? Uma surpresa para você: o nome missões não está na Bíblia. O nome missões não está na Bíblia. Agora me diga uma coisa: a obra missionária está na Bíblia? Sim ou não? Foi que Jesus disse: ide por todo mundo. A quem? Toda criatura. Isso é fazer o quê? Missões. Mas o nome missão não está na Bíblia. Mas a obra missionária está na Bíblia. Não é porque o nome não está na Bíblia, o nome missões foi dado depois. A palavra missão é uma palavra do exército romano. Missão. Missão, originalmente, eram os soldados que eram enviados para as guerras. Os soldados estão em missão. Em missão. Missão era a palavra missão vem do latim, que quer dizer ir. Missão vem do latim, que quer dizer ide. A palavra missão vem do latim, que quer dizer ide. Então, o nome missão não está na Bíblia, mas a obra missionária está na Bíblia. Outra coisa: quem toma Santa Ceia? Quem toma Santa Ceia aqui? Quem já tomou Santa Ceia na vida? Tem crente que está com 10 anos que não toma, glória a Deus. Você crê que a Santa Ceia é mandamento de Deus? Você crê que a Santa Ceia está na Bíblia? Mas o nome Santa Ceia não está na Bíblia. A Santa Ceia está na Bíblia. Jesus pegou o pão, partiu, tomai, comei. Pegou o cálice, tomai, bebei. Fazei isto. Está na Bíblia? Mas a gente chama de quê? Santa, mas o nome Santa Ceia não está na Bíblia. Está outros nomes, está Ceia do Senhor, mas Santa Ceia não. Então, não é porque o nome não está na Bíblia que a doutrina não exista. A doutrina existe. Os nomes são dados depois, mas a doutrina já estava na Bíblia. Por exemplo, quem gosta de escola bíblica dominical? Onde estão os alunos da escola bíblica dominical? Você sabia que na Bíblia não tem escola bíblica dominical? Procure na Bíblia, escola bíblica dominical. Eu vou dar uma Bíblia novinha para quem achar. E um cheque de R$1.000. Não tem. Eu fiz essa promessa porque não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha, tem um camarada aqui que disse: eu vou escrever. Glória a Jesus. Não serve, essa Bíblia é falsa. Glória a Deus. Então, irmãos amados, o nome escola bíblica dominical não tem na Bíblia. Mas a escola dominical é bíblica? É ou não é? Jesus disse: ide e ensinai. E o que é a escola dominical? É o ministério do ensino. O nome escola dominical veio depois, mas o ensino está, o mandamento de ensinar na Bíblia. Né? Instrui, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, meus amados irmãos, por exemplo, teologia. O nome teologia não está na Bíblia. As matérias da teologia, os nomes não estão na Bíblia, mas as matérias estão na Bíblia. Por exemplo, teologia é o estudo de quem? Deus. Logia, tratado ou estudo. Mas o nome teologia não está na Bíblia, mas a teologia está na Bíblia. Escatologia. Quem já fez teologia? O que é escatologia? É a doutrina de quem, meus irmãos? Das últimas coisas. Existe na Bíblia o nome escatos. Escatos quer dizer última no grego. Existe na Bíblia o nome escatos? Escatologia? Não, existe escatos, que é última no grego. Mas escatologia é um nome que veio depois. Mas a escatologia está na Bíblia. O nome escatologia não está, mas a escatologia está na Bíblia. Então, dizer que não crê na Trindade, porque o nome Trindade não está na Bíblia, é uma aberração. É uma ignorância
terrível, arriscado. Uma pessoa que diz isso, irmão, faz medo, glória a Jesus. Né? Disse que quando o padre batizou, a pessoa que diz isso relinchou e mordeu a mão do padre. Glória a Deus. Porque dizer que não acredita na Trindade, porque o nome Trindade não está na Bíblia, é ignorância. Porque meio mundo de coisa que é bíblico, o nome não está na Bíblia. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que a Trindade, o nome Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia. Vamos ver, irmãos, primeiramente, Deus é um só, mas o próprio Velho Testamento mostra que Deus é mais de uma pessoa. Por exemplo, 2.700 vezes tem o nome Deus na Bíblia. 2.700 vezes tem o nome Deus. Você sabe como é o nome Deus em hebraico? O nome Deus em hebraico é Elohim. E Elohim em hebraico é plural. Tudo que tiver o pedacinho in é plural em hebraico. Então, a palavra Elohim em hebraico é referindo-se a um só Deus, mas é plural. O que quer dizer isso? É um só Deus, mas é um Deus plural. Quer dizer, é um só Deus que é mais de uma pessoa. Elohim. Elohim quer dizer Deus, mas um Deus plural. Um Deus que é um Deus só, uma essência só, mas esse Deus é mais de uma pessoa. É Pai, é Filho e é Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos ilustrar. A essência do Pai é a mesma essência do Filho e a mesma essência do Espírito Santo. É a mesma essência. A essência do Pai. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. O Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso e o Espírito Santo é todo-poderoso. O Pai é criador, o Filho é criador e o Espírito Santo é criador também. Glória a Deus. É como se fosse a água. A água, ela é a mesma água em 3 estágios. Talvez essa geração não saiba, glória a Deus, mas quem estudou o primário naquele livro Novo Nordeste, glória a Deus, sabe disso, glória a Deus. Novo Nordeste, quem lembra? 2 mãos, irmão, glória a Deus, covardia, não me deixe só não, pelo amor de Deus. Eu lembro. Aleluia. A água, ela é a mesma água em 3 estágios. Sólido, líquido e o que mais, irmão? Gasoso. Se você botar no laboratório, é a mesma água. Em estado sólido, em estado líquido e em estado gasoso. Então, meus amados irmãos, assim é Deus. É a mesma essência, mas que se manifesta, que subsiste, melhor dizendo, em 3 pessoas. Assim como também o Sol. O Sol, ele é composto de 3 coisas. Ele é composto dos seus raios, ele é composto da luz e ele é composto do calor. Mas é o mesmo Sol, em 3 aspectos. O homem também é um só, eu sou uma só pessoa. Eu sou um só homem, você é um só homem, você é uma só mulher. Mas você é composto de 3 partes. O homem é um ser tricotômico. Espírito, alma e corpo. Não formam 3 personalidades distintas. É uma personalidade só, mas em 3 partes: espírito, alma e corpo. Assim também é o Deus misterioso a quem nós servimos. Meus amados irmãos, vocês sabem que a Bíblia, ela tem referências e ela tem inferências. O que é referência e o que é inferência? Uma referência, existe coisa na Bíblia explícita e existe coisa na Bíblia implícita. O que é uma coisa explícita? Uma coisa explícita é que está clara, é que está explícita. Explícita é aquilo que foi tirado para fora. Explícita é aquilo que foi tirado para fora, é aquilo que está bem claro. E o que é uma coisa implícita? Implícita é uma coisa, in em latim quer dizer dentro, não está fora. In em latim quer dizer dentro. Implícita quer dizer está embutida, mas está. Os irmãos estão entendendo? Explícito é aquilo que está claro. E implícito é aquilo que não está claro, mas está dentro. E você vai ver que ele está ali. Não está claro, mas está ali. Por exemplo, nós vamos ver no Velho Testamento a trindade implícita. Vamos ver se vocês aprenderam. O que é implícito? Vamos ver. Implícito.
É aquilo que está não está claro, mas está implícito. Está implícito. Vamos ver. Em primeiro lugar, Gênesis 1 e 26. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 1 e 26. Glória a Deus. Gênesis 1 e 26. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver, por favor. Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus. Pronto, somente até aí. E disse Deus. O que foi que Deus disse? Deus disse, faço. Foi assim que Deus disse? Façamos. Deus disse o que, meus amados irmãos? Façamos. Aí a trindade não está explícita, mas a Santíssima Trindade aí está o que, meus amados irmãos? Presente. Implícita. Porque Deus disse no plural. Se você conversar com um judeu, ele vai dizer, não, aí não está a trindade. Aí é um plural majestático. Eles dizem, a explicação deles é essa. Plural majestático é quando nós dizemos assim, vossa majestade. É um plural majestático, vossa excelência. Porque dá a impressão de mais de uma pessoa. Mas não é isso não, irmão. Quando Deus disse, façamos o homem, Deus não estava falando plural majestático. Ele estava falando com mais alguém que fazia parte dele. Quem eram essas outras pessoas que faziam parte dele? Era o Filho e o Espírito Santo. Se você vai conversar com algum adepto de seita, ele vai dizer que Deus estava falando com os anjos. Diz que Deus estava ali com um bocado de anjos e Deus disse, façamos. Ora, se Deus está dizendo aos anjos, façamos, presume-se que os anjos são criadores. E anjo não é. Só quem é criador, quando Deus disse façamos, ele estava falando com o Filho e o Espírito Santo. Então a trindade não está explícita, mas está o quê? Vamos ver se a igreja aprendeu? Implícita. Vamos ver Gênesis 11, 7. Gênesis 11 e 7. Glória a Deus. Gênesis capítulo 11 e versículo 7. Glória a Deus. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Isso aqui foi na torre de quê, irmãos? Vamos Babel. ver. Foi na torre de quê, meus irmãos? Babel. Deus disse, eia. Acho que o 6 deve ser melhor. 11 e 6, por favor. Glória a Deus. 11 e 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Os irmãos estão lembrados que isso aqui foi na torre de quê, irmão? De Babel. Deus lá do céu olhou, Deus lá do céu viu os homens juntos fazendo a torre, e Deus disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e não haverá restrição para o que eles querem fazer. Aí Deus disse uma frase interessante. Foi que Deus disse, versículo 7, Deus disse, eia. Fez o que, irmão? Eia o quê? Desçamos. E o quê? Confundamos. Confundamos ali o que, irmão? A sua língua. Deus estava falando com o quê? Glória a Deus. Eia, desçamos e confundamos. Plural. Ele estava falando com quem? Com Miguel? Com Gabriel? Com Rafael? Com Uriel? Não, Deus não estava falando com nenhum ser outro. Ele estava falando com a divindade plural. Ele estava falando do jeito que ele disse façamos, ele disse desçamos. E isso é uma figura de linguagem, porque Deus, para ver as coisas, Deus não precisa descer, literalmente. Mas ele disse, eia, desçamos. Deus estava falando com a divindade em si mesmo. Ele estava falando com o Filho e com quem mais, meus amados irmãos? Com o Espírito Santo. Por exemplo, irmão, Isaías 6 e 8. Vamos para o profeta Isaías. Outra coisa implícita. Não está explícita, mas está implícita. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, versículo 8. Glória a Deus. Vamos ler 6 e 3 primeiro. Isaías 6 e 3. Glória a Deus. Por favor. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quantas vezes os serafins disseram santo, meus irmãos? 3. Quantas vezes? 3. Vocês acham que eles disseram 3 vezes porque não tinham o que fazer? Glória a Deus.
Por que eles não disseram 2 vezes ou por que eles não disseram 4? Eles poderiam ter dito 2 vezes ou poderiam ter dito 4. Mas nem disseram 2 e nem disseram 4. Eles disseram quantas vezes? 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. Glória a Isso Deus. aqui é a doutrina da Trindade implícita. Não está explícita, mas está o quê, meus amados irmãos? Implícito, está no texto. Vamos ver o versículo 8 do mesmo capítulo. O versículo 8 do mesmo capítulo. Glória a Deus. 6 e 8 de Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Para aí. Ouvi a voz do Senhor. Essa é a palavra Senhor em hebraico, é Yahvé, ou Jeová. Ouvi a voz de Jeová que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Plural. Por que Deus disse quem há de ir por nós? Glória a Deus. Porque ele não estava sozinho. E eu tenho uma revelação para fazer para vocês que não está aqui no script. Aí no Velho Testamento diz que quem foi que Isaías viu? Vamos ver. Isaías viu quem? Eu vi o Senhor. Só que no hebraico não é Adonai. No hebraico é eu vi Yahvé. Yahvé é Deus Pai, é Jeová. Eu vi Yahvé assentado sobre um alto e sublime trono. Mas lá em João 12, Jesus disse que Isaías viu Jesus. Vamos ver em João 12? Glória a Deus. Eu vou caçar, como diz o Matuto, o versículo, porque não está no script. E quem caçar e atirar primeiro do que eu. Glória a Deus. João capítulo 12. Glória a Deus. Glória a Deus. E o versículo de número 41. Versículo 39 a 41. Que é se referindo a esse capítulo 6. Esse texto aqui está no capítulo 6, lá do versículo 9 e 10. Leia aí. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Olha, irmãos, João disse que quando Isaías viu lá, Isaías não viu só Jeová. Isaías viu Jesus. Isaías viu a glória de Jesus. João disse, Isaías viu a sua glória. Aleluia. Lá em Isaías diz que Isaías viu Jeová. Em João, no Evangelho de João, João diz que Isaías viu a glória de quem? De Jesus. E lá em Atos, Paulo diz que quem estava ali era o Espírito Santo. Sabia disso? Em Isaías diz que era Jeová. No Evangelho de João diz que era Jesus. E em Atos 28, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, diz que ali quem estava era o Espírito Santo. Vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, também não está no script, mas nós vamos, com a ajuda do Senhor, aprender isso aqui. Capítulo 28, quando Paulo prega para os judeus de Roma. Versículo 25 em diante. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. 26. Dizendo: vai a este povo e diz: dê ouvido, ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, de maneira nenhuma percebereis. O mesmo texto do capítulo 6 de Isaías. Lá em Isaías diz que Isaías viu Yahvé, viu Jeová. Lá no Evangelho de João diz que Isaías viu a glória de Jesus, no mesmo capítulo. E aqui em Atos, Paulo diz que quem era que estava lá, quem foi que falou essas palavras? O Espírito Santo. Por isso que os serafins disseram, quantas vezes santo? Santo. Quantas vezes santo? 3 vezes. Porque lá em Isaías diz que era Jeová, no Evangelho de João diz que era Jesus, e em Atos dos Apóstolos diz que era o Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus? Então, quando você lê Isaías, santo, 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 já sabe a que os serafins estavam se referindo. A quem? A quem? A Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
E a Bíblia diz, a quem enviarei, quem há de ir, por quem, meus amados irmãos? Por nós. Por nós. Nós é plural, é porque não estava só Jeová o Pai, estava Jeová, estava o Filho e estava o Espírito Santo, conforme está escrito em Isaías, em João e em Atos dos Apóstolos. Em Isaías era Jeová, em João era Jesus e em Atos era o Espírito Santo de Deus. Então seja dada glória às três pessoas da Trindade. Amém. Então aqui não está explícito, mas está o que, meus amados irmãos? Implícito. Vamos ver na bênção arônica, Números 6. Números capítulo 6, versículo 24. A bênção arônica tem 3 vezes, 3 referências a 3 pessoas. Glória a Deus. Ao Senhor, glória a Deus. Números, pode ler. Números 6. O Senhor te abençoe e te guarde. Aí aparece o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Primeira vez. Segunda vez. Vá. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Segunda vez, o Senhor. Terceira vez. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quantas vezes aparece a palavra Senhor aí? Quantas vezes? Ah, irmão, foi doidice do escritor. Ele escreveu assim na doida. Glória Não. a Deus. Na Bíblia não tem nada na doida. Na doida tem na sua cabeça. Glória a Jesus. Na Bíblia tudo é inspirado. Tudo é projetado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Não foi nada na doida. Foi o Espírito Santo que mandou que a bênção arônica fosse dada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça levantar o seu rosto sobre ti. E o Senhor levante sobre ti. O Senhor, por favor, volte. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. 2, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. 3, o Senhor o quê? Levante sobre ti o seu rosto e te dê. Por que não tem 4 vezes a palavra Senhor aí? E por que não tem 2 vezes? Me ajude. Por que foi que não foram 4 vezes ou 2 vezes? Por quê? Me ajude a pensar e a raciocinar. Porque aí está se referindo a quem? A Trindade. Não está explícito, mas está o quê? Vê se a igreja aprendeu. Está o quê, meus amados irmãos? Implícito. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, irmãos amados, já o Novo Testamento é explícito. No Antigo Pastor, e por que Deus não revelou claramente no Antigo Testamento? Porque Deus é sábio. Israel vivia no meio de pagãos. Israel vivia no meio de povos politeístas. Se Deus revela claramente a Trindade no Antigo Testamento, Israel não ia entender. Israel não ia compreender e ia haver uma confusão pensando que eram 3 deuses. Então Deus não revelou explicitamente a Israel. Revelou o quê? Vamos ver se nós aprendemos. Revelou o quê, meus amados irmãos? Implicitamente. Mas ele deixou para revelar explicitamente na era do Novo Testamento. Porque, olhe para cá, a revelação de Deus é progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez. Porque quantos anos foi que passou para a Bíblia? Quantos anos foram que passaram-se para que a Bíblia fosse escrita? Sabe quantos anos? Cerca de 1.600 anos. Cerca de 1.600 anos, de Gênesis a Apocalipse. Porque os homens não tinham condições de receber a revelação de uma vez toda. Aí Deus gradativamente, paulatinamente, foi revelando, foi esclarecendo, foi iluminando, até que chegou a revelação completa. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso, meus amados irmãos? No Antigo Testamento, vamos ver se a igreja aprendeu. Para nós chegarmos no Espírito Santo, é preciso entendermos isso. No Antigo Testamento, a revelação sobre a Trindade era implícita ou explícita? Foi fraco, irmãos. Eu sei que tem crente que deixa para comer depois do culto. Tem gente que está aqui pensando num cuscuz com charque, que já encomendou. Glória a Jesus para sempre. Olha, o irmão gritou uma bênção, glória a Deus. Aleluia. Mas vamos tirar a cabeça dessas coisas, vamos pensar agora. No Antigo Testamento, a Trindade é implícita ou explícita? Por que Deus não revelou explicitamente no Antigo Testamento? Me ajude a pensar. Por quê? Deus não revelou logo totalmente aos judeus? Me ajude. Porque eles não teriam o quê, irmãos? Condições de suportar. Olhe para cá. Jesus disse, quando Jesus veio à terra, Jesus não revelou tudo. Os discípulos de Jesus ainda não tinham condições de receber toda a revelação. Jesus disse assim: eu tenho muitas coisas a dizer-vos, mas vós não podeis o quê? Suportar. Agora, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
Glória a Deus. Teve coisa que os discípulos de Jesus não podiam suportar ainda. Só puderam suportar depois do Pentecoste. Glória a Deus. Só puderam entender depois do Pentecoste. Pastor, por que Deus não revelou a Trindade explicitamente desde Gênesis? Porque Deus tem juízo. Glória a Deus. E ele sabia que o povo não tinha juízo. Ele tinha juízo, mas o povo não tinha juízo. Aí ele disse, eu vou dar devagarinho. Eu vou revelar devagarinho. Jesus, quando veio à terra, Jesus podia ter dado toda a doutrina. Mas os discípulos, a mente humana, irmão, é ruim e é devagar. É devagar. E Jesus disse, eu queria entregar tudo, mas vocês não estão em condições. Depois do Pentecostes, é que o Espírito Santo, ele vos guiará em toda verdade. Eu tenho muito o que dizer a vocês, mas vocês não têm condições de suportar. Entenderam mesmo por que foi que não foi de uma vez? Vamos ver, para fechar esse assunto aqui. No Antigo Testamento, a revelação da Trindade é o quê? Implícita. Foi fraco. Galeria, estão dormindo. A revelação da Trindade foi o quê? Implícita. E por que não foi explícita no Antigo Testamento? Porque os homens não estavam preparados. E Deus tem juízo. Deus é sábio. Um dos hinos mais belos da harpa é o 148, que diz, louvarei meu guia sábio. Glória a Deus. É uma melodia muito bonita e uma letra muito bonita. Então, irmãos amados, vamos agora para o Novo Testamento, a doutrina da Trindade já explícita, já revelada claramente. Agora já não é mais implícita, mas é explícita, já na Nova Aliança. São Mateus, capítulo 28, versículo 13. São Mateus 28 e 13. Olha aí na fórmula batismal. Glória a Deus. Por favor. Portanto, ide, ensina... Eu vou voltar para cá. Desengasga, Jesus. Glória a Deus. Eu estava Meu lendo da filho, tela. é 28 e... Não é. Você colocou certo e agora atrapalhou o meu leitor. Foi. Glória a Deus. Eu estava lendo por lá. Oh, meu irmão. Descobri o segredo. Glória a Deus. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha aí. Aí já não está mais implícito. Aí já é Novo Testamento. A doutrina da Trindade já não está implícita. Ela já está o que agora, meus amados irmãos? Explícita. Batizai em nome do Pai e do Filho e de quem mais, meus amados irmãos? Do Espírito Santo. Aí Jesus já diz claramente as três pessoas. Vamos ver no livro de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Aí já está bem revelada. 1 Coríntios 12, de 4 a 6, sobre os dons espirituais. A Trindade está aí também. Paulo fala das três pessoas. Ora, há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Prossiga. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Olha aí, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios. Ministério aqui não é denominação, é serviços. Há diversidade de ministério, mas o quê? O Senhor é o mesmo. 6. E há a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No versículo 4 diz que é o mesmo Espírito. No versículo 5 diz que é o mesmo Senhor. E no versículo 6 diz que é o mesmo Deus. Glória está a aí Deus. Está o Senhor. Aleluia. E está o Espírito. E vocês sabem que no Novo Testamento o Senhor é o Senhor Jesus. Sempre no Novo Testamento o Senhor é Cristo, é Jesus. A Trindade está aí, Paulo diz, é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor e é o mesmo Deus. É o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor e é o mesmo Deus. A Trindade aí já está explícita. Vamos ver agora 1 Pedro 1 e 2. Pedro também cria na doutrina da Trindade. E ele revelou também, primeira carta de São Pedro 1 e 2. Veja que revelação. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. Peraí. Primeiro, eleitos segundo a presciência de quem? De Deus Pai. Deus Pai. Prossiga. Em santificação do Espírito. Em santificação de quem? Do Espírito. Quem opera a santificação em nós é o Espírito Santo. 2, o Espírito. 3. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha aí, quantas pessoas tem aí?
Primeiro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação de quê, meus amados irmãos? Do Espírito. Do Espírito. E para a obediência e aspersão de quê, meus amados irmãos? Do sangue de Jesus Cristo. Aí Pedro agora já não é mais Glória implícito, agora já é revelado. explícito. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Glória a Santo. Deus. Jesus disse, Paulo disse e Pedro disse. Jesus falou das três pessoas, Paulo falou das três pessoas e Pedro também falou das três pessoas. Então essa doutrina, os hereges dizem, foi Constantino que inventou. Foi, meu irmão, quem diz isso não tem juízo. Glória a Deus. Não tem juízo. Constantino não inventou nada. Simplesmente deu uma controvérsia com Ário, no ano 300 e pouco, depois de Cristo. E Ário dizia que Jesus não era Deus, e deu uma briga no Império Romano, e Constantino ficou sem saber de nada, mandou que os bispos fossem convocados para os bispos da igreja resolverem, e os bispos definiram o que já estava na Bíblia. A Trindade não foi criada no Concílio de Nicéia, a Trindade foi definida, mas ela já estava em todas as sagradas, não foi criada no Concílio de Nicéia, ela foi definida. Criada é uma coisa e definida é uma coisa que já existia. Então, meus amados irmãos, vamos ver Hebreus 9,14. O autor da carta aos Hebreus, que nem foi Pedro, nem foi Paulo, também cria na Trindade e pregou sobre a Trindade. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo. Primeira coisa, quanto mais o sangue de quem? De Cristo. Uma pessoa, o sangue de Cristo. Que pelo Espírito eterno. Pronto. A segunda pessoa, quem é que aparece aí? Espírito. O Espírito eterno. Vamos lá. Se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Pronto. Aí o autor da carta aos Hebreus, ele confirma as três pessoas. Glória a Deus. Ele diz que o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, quem é esse Espírito eterno? O Espírito Santo se ofereceu a si mesmo imaculado a quem? A Deus. Lá no Calvário estavam as três pessoas. Jesus na cruz, o Espírito Santo ali oferecendo ao Pai eterno, ao Deus eterno, o sacrifício de Jesus. Vamos ver, a Trindade está clara, está definida explicitamente nos Evangelhos, está definida explicitamente na doutrina de Paulo, está definida explicitamente na doutrina de Pedro e está definida explicitamente na carta aos Hebreus. Aparecem os três no mesmo texto. Ela está em toda a Bíblia, mas nesses casos aparecem as três pessoas no mesmo texto. Pai, Filho e Espírito Santo. Quantos podem dizer amém por isso? Glória a Deus. Vamos ver agora no Evangelho de São João, as três pessoas manifestas. Capítulo 16 de São João e o versículo 16. Veja aí, Jesus falando, glória a Deus. Lê o 15, por favor, para que nós entendamos melhor. O versículo 15. Quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é 14, meu. 14, 15 de João, isso aí? 16. É 14, 15, né? 14, 15. Vamos lá. É 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Meus irmãos, não precisa ser teólogo para entender isso aqui. Quantas pessoas tem nesse versículo? Me ajude a pensar. Não precisa ser teólogo, não precisa ir para uma academia de teologia. Basta entender gramática. Basta ter passado pelo Mobral. Aleluia, né? Não precisa ser teólogo, não precisa ser... Não. Quem passou no Mobral entende esse versículo. Se aprendeu a ler e a interpretar texto, porque existe o analfabeto funcional. Os professores que estão aqui, irmã Creuza, se eu disser alguma coisa errada, me perdoe. Cadê a irmã Creuza? Ela é minha professora eterna, glória a Deus. Porque foi ela quem me vigiou quando eu fiz o vestibular. Cada olho bem assim, irmão, lá na sala de aula, aleluia. Quem filasse estava perdido, a irmã Creuza estava lá. Eu já não podia filar porque era crente. E uma crente lá dentro, pronto. Um pastor filando seria uma tragédia, não é? Glória a Deus. Então, irmãos amados, não precisa ser teólogo. Olha aí, vamos ver. Vamos descobrir as três pessoas aí. Vamos ver, todo mundo leia. E eu rogarei ao Pai. Pronto, somente nessas palavras já tem quantas pessoas? 2. Quem é a primeira? Quem é a segunda? Pai. Agora a terceira. E ele vos dará outro consolador. Quantas pessoas tem aí, irmãos? Eu, disse Jesus, rogarei a quem? Ao Pai. E ele vos dará o quê? Outro O quê? consolador. Irmãos,
Glória a Deus. Precisa ser teólogo para entender Aleluia. 3 pessoas aí? Não precisa. Glória a Deus. Não precisa ser teólogo. Basta entender de gramática de Deus. português. 3 pessoas, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Agora eu tenho uma notícia boa para dar a você. Essa palavra outro, no grego, no português é uma palavra só. No grego são 2 palavras diferentes. Para outro, no grego tem a palavra héteros. Héteros quer dizer outro diferente. Héteros quer dizer outro diferente. Por exemplo, o casamento que a igreja aprova é o casamento que a Bíblia aprova é o casamento heterossexual. O que quer dizer o heterossexual? Hétero. Sexos diferentes, pessoas de sexos diferentes. Mas no grego aí não está hétero, outro diferente. Sabe o que está no grego? Quem conhece de grego, a gente está pregando pela internet e tem doutores ouvindo. Isso é muita responsabilidade de pregar hoje aqui, porque tem doutores em grego que estão vindo. E os doutores em gregos, eles podem dizer se é verdade ou não. Aí não está a palavra hétero, está a palavra alon. Eu vos darei alon, consolador. Outro, alon. Sabe o que quer dizer alon? Alon quer dizer outro da mesma essência. Glória a Deus. Não está hétero no grego. No Novo Testamento grego está alon. E alon quer dizer é outra pessoa, mas é outra pessoa igualzinha. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Sabe o que foi que Jesus disse? Que o Consolador, o Espírito Santo, era da mesma essência dele e era da mesma essência do Pai. Glória a Deus. Você pode dizer aleluia para Jesus? Glória a Deus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o que, meus irmãos? Outro. Outro quer dizer outro da mesma... Alon quer dizer outro da mesma essência, da mesma natureza. O Espírito Santo é da mesma natureza de Jesus. Glória a Deus. Ele é Deus como Jesus, Ele é Deus como Pai. Com o Pai Ele é adorado, com o Pai e o Filho Ele é adorado e é glorificado, como definiu o credo de Nicéia. Ele é adorado e é glorificado. Por isso que esta igreja, ela é trinitariana, ela crê no Pai, ela crê no Filho e ela crê no Espírito Santo. Glória a Deus. A gente vai entrar na doutrina do Espírito Santo, mas a gente precisa passar por isso aqui, que parece mais uma coisa acadêmica, mas é muito espiritual, irmão. Isso aqui não é só acadêmico, não. A nossa fé, a nossa comunhão com o Espírito Santo depende disso aqui. Depende de nós entendermos isso. Vamos mais adiante. Meus amados irmãos, no século II, no século II apareceu um homem chamado Sabélio, um bispo chamado Sabélio, um pastor chamado Sabélio, que perdeu o juízo. Ele disse que não existe 3 pessoas, ele disse que existe 3 manifestações. Olha o que é o modalismo sabeliano. Ele dizia, o irmão sabe que gente de cabeça dura sempre houve e sempre haverá. Gente de cabeça dura, tem gente que eu estou dando essa doutrina aqui, mas ele diz, eu não aceito. Olha, está vendo? Glória a Deus. Aleluia. Eu não aceito. Mas isso não é novidade. Na igreja do século II, tinha um homem chamado Sabélio, um bispo, que chamado Sabélio. Ele era pastor, e pastor de uma grande igreja. Eu esqueci a cidade. Mas alguém deve saber aqui, o estudante de teologia deve saber da cidade onde ele era bispo. E ele botou na cabeça que não existem 3 pessoas. Ele disse que Deus é uma pessoa só, que apareceu de 3 formas diferentes. Ele disse assim, uma hora Deus era pai. Olha o que Sabélio dizia. Ele disse, Deus era pai. Para salvar a humanidade, o pai virou filho. Ele não disse que o pai mandou o filho. Ele disse que o pai veio virado no filho. Nas palavras de Sabélio, quando Jesus veio à terra, não ficou ninguém no céu. Não tem pai. Só o pai era pai e para salvar, transformou-se no filho. Apareceu no modo de filho. Depois diz que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu. E com 50 dias, Jesus veio virado no Espírito Santo. Então, na doutrina de Sabélio não tem 3 pessoas. Na doutrina de Sabélio tem 3 modos. Por isso que a doutrina dele é chamada de modalismo. Modalismo sabeliano. E ainda hoje existem igrejas. Essas igrejas, elas voltaram. No começo do movimento pentecostal, o irmão sabe que quando Deus opera, o diabo opera também. Dizia Spurgeon que quando Deus aviva a sua obra, o diabo se aviva.
Quando começou a Assembleia de Deus, em 1914, o movimento pentecostal foi em 1906, 1914 a Assembleia de Deus se organizou como denominação, e em 1916, um doido começou a gritar num acampamento. Teve um trabalho de acampamento, e um pastor sem juízo começou a gritar que tinha tido uma visão que não existe 3 pessoas, só existe uma, só existe Jesus. E que todo mundo tinha que ser batizado só em nome de Jesus. E naquela noite, irmão, por causa de uma profecia doida, meio mundo de pastores se deixaram batizar outra vez, porque disse que era errado batizar em nome da Trindade. Era para batizar só em nome de Jesus, porque só existe Jesus. Nem existe Pai, nem existe Espírito Santo. E 1/3, escute só, pasmem, senhores, 1/3 dos ministros daquela época deixaram a Assembleia de Deus para formar as igrejas unicistas. O que é uma igreja unicista? Uma igreja unicista é uma igreja que diz que só existe uma pessoa. Essa pessoa era Pai, depois virou Filho e depois virou Espírito Santo. 1/3 dos ministros deixaram a igreja por causa de uma profecia. Foram embora. E formaram as igrejas unicistas que existem até hoje. Aqui em Maceió tem. Você já deve ter ouvido falar de igrejas que só batizam em nome de Jesus. Ele se baseia em Atos. Só que Atos não é a fórmula. Atos é a ordem. Em nome de Jesus quer dizer o batismo ordenado por quem? Por Jesus. Por Jesus. E o batismo ordenado em nome de Jesus é aquele que é feito em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É o batismo em nome de Jesus, é o batismo que Cristo ordenou, que é o em nome da Trindade. Então, meus amados irmãos, Sabélio, mas essa heresia, as heresias elas não surgem, as heresias ressuscitam. Elas surgem, depois elas morrem e depois elas ressuscitam. O unicismo, o modalismo sabeliano foi do ano 200 e pouco. Depois um tal de Práxeas, que era bispo de Roma, envenenou-se e levou essa doutrina para Roma. E foi uma luta para acabar com essa heresia, porque não cria que existe 3 pessoas, mas uma só, que uma hora era uma coisa, outra hora era outra e outra hora era outra. Mas, irmão, nós vamos provar que não são 3 modos, são 3 pessoas distintas. Vamos pela Bíblia. Vamos ver no batismo de Jesus. Não é que o Pai virou filho. Não, o Pai nunca virou filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê, irmão? Que deu quem? Ele não veio, ele deu o filho. Ele não é o filho, ele é o Pai. Ele deu o filho. Vamos ver no batismo de Jesus as 3 pessoas distintas. Não é uma pessoa só, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. São 3 pessoas, um só Deus. Vamos ver no batismo de Jesus. Tá 16, por favor. E sendo Jesus batizado... Para aí. Quem foi que foi batizado? Jesus. Mais alto, quem foi que foi batizado? Jesus. Uma pessoa está presente no batismo. Jesus está na água sendo batizado. Saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Pronto. Quantas pessoas já tem aí? 2. Olhe, pasme, o Espírito Santo não é uma pomba. Ele não é uma pomba, ele veio como. Glória a Deus. Como pomba. Não diga que o Espírito Santo é uma pombinha, pelo amor de Deus. Senão, se você disser ao seu filho, meu filho, o Espírito Santo é uma pombinha. Quando passar uma pombinha voando, olha, mãe, o Espírito Santo onde vai? Não, pelo amor de Deus. O Espírito Santo nunca foi pomba. Ele veio em forma. Por que ele veio em forma de pomba? Aí a gente vai entender isso quando nós estudarmos os símbolos do Espírito. Os símbolos. Uma hora ele é simbolizado por fogo, outra hora ele é simbolizado por óleo, outra hora ele é simbolizado por água, outra hora ele é simbolizado por orvalho, outra hora ele é simbolizado por rios de água viva, outra hora ele é simbolizado por chuva, outra hora ele é simbolizado por vinho. Glória a Deus. São símbolos. Então ele não é uma pomba, ele é uma pessoa que... Por que ele veio em forma de pomba? Para que João pudesse, o que? Me ajude? Para que João pudesse ver. Porque se ele viesse só em espírito, João não veria. Ali foi uma visão que João teve, o Espírito Santo em forma de pomba pousando sobre Jesus, que a gente só vai entender isso quando estudarmos os símbolos do Espírito Santo. Então, o Filho estava onde? Vamos ver, Jesus estava onde, igreja? Na água. Quem desceu do céu, mandado pelo Pai Eterno? O Espírito. O Espírito Santo. Prossiga. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Quantas pessoas tem no texto sagrado? 3. O filho estava onde? Quem desceu em forma de pomba? E quem falou do céu? Como é que não tem 3? Como é que só tem Glória a 1? Deus. São 3 pessoas separadas e distintas. O pai continuou no céu, assentado no seu trono de glória. O filho estava na água e o Espírito Santo desceu sobre o filho, ungindo para o trabalho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver em Hebreus 9,14. Vamos rever Hebreus 9,14. Hebreus 9,14. São 3 pessoas distintas. Hebreus 9,14, nós já lemos, mas nós vamos ler de novo. Por favor, 1, 2, 3. Quanto mais o sangue de Cristo. Pronto. Que Peraí, pelo... um minutinho só. Ou melhor, o autor da carta aos Hebreus está falando do sacrifício de Cristo na cruz. Ele diz, quanto mais o sangue de quem, meus amados irmãos? De Cristo. De Cristo. Cristo estava onde naquele momento? Onde era que Cristo estava pregado onde? Na cruz. Derramando o que, meus irmãos? O sangue. Cristo estava na cruz. Mas ali naquele momento veio alguém para oferecer, levar ao Pai o sacrifício de Cristo. Vamos ver. Que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Pronto. O Filho estava na cruz, derramando o que, meus amados irmãos? O sangue. E o Espírito Santo pegou o sacrifício de Cristo. Aleluia. E levou a quem? Apresentou a quem? Ofereceu a quem? A Deus. A Deus. Cristo na cruz, o Pai no céu e o Espírito Santo levou o sacrifício Glória de Jesus. a Deus. Aleluia. 3 pessoas distintas. Mas agora, para fechar, como Deus. diz o povo, com chave de ouro. Às vezes as pessoas dizem as coisas e não sabem o que está dizendo. Uma vez um irmão chegou no culto e disse, meus irmãos, nós estamos neste conclave. Eu digo, valei-me Jesus. Eu deixei de ser católico há muitos anos. Você sabe o que é conclave? Conclave vem do latim conchave. Clave em latim é chave. Conclave quer dizer reunião dos cardeais, fechados de chave. Quando eles vão eleger um papa, eles se trancam e fecham a porta com clave, com chave. Então, se você estiver num culto, nunca diga que está num conclave. Senão você está no Vaticano, trancado. Só quem tem conclave é cardeal. Assembleia de Deus não tem conclave. É de porta aberta mesmo, é para todo mundo ver. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a pessoa quer falar bonito, termina dizendo besteira. Não é verdade, irmão? Um irmão, a pessoa dizer as coisas que não entende é triste. Um irmão disse, viu uma pessoa dizer jamais. Ele era da roça. E ele nunca tinha visto a palavra jamais. Ele achou bonito. Aí foi pregar na rua. Pegou o microfone naqueles cultos de domingo à tarde e ele disse, meus irmãos, jamais Jesus salva. Jamais Jesus cura. Jamais Jesus batiza com o Espírito Santo. E jamais Jesus voltará para buscar a igreja. Acabou com o evangelho, glória a Deus. Não vai queimar não, ele já morreu, coitado. Vai queimar o que mais? Glória a Deus. Meus irmãos, a pessoa diz, acha uma palavra bonita e sai dizendo sem saber nem o que significa. Ele viu a palavra jamais, não sabia o que era e disse que jamais Jesus salva. Quer dizer que Jesus não salva ninguém. Glória a Deus. Então não vá dizer coisa bonita sem saber o que é que está dizendo. Muito bem. Então, irmãos amados, vamos ver agora fechar, como diz alguém com chave de ouro. Cadê a chave de ouro? Que a chave me dê que eu quero para vender, para ajudar a comprar uma congregação ali, comprar um terreno. Meus amados irmãos, Atos dos Apóstolos, provando que Deus são três pessoas distintas. É um só Deus em 3 pessoas distintas. Vamos ver Atos 7, 55 e 56, quando Estevão foi apedrejado. Quando Estevão foi apedrejado, a Trindade estava ali em 3 pessoas distintas. Não é uma pessoa só. São 3 pessoas distintas. Um só Deus em 3 pessoas. É mistério? É. Revelação? É. Não é para razão, é para revelação. Vamos ver. Atos 7:55. Quando Estevão estava... Aliás, não foi apedrejado. Foi quando ele estava... Não, foi quando ele estava apedrejado mesmo. Veja aí. Por favor. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo... Pronto. O Espírito Santo estava onde? Me ajude. Me ajuda a interpretar o texto. Não precisa ser teólogo. Basta entender de ter passado pelo Mobral. Glória a Deus. O Espírito Santo estava em quem? Onde? Nele, em Estevão. O Espírito Santo está em você agora? Glória a Quem Deus. diz amém em nome de Jesus? Aleluia. A Bíblia diz, e ele cheio do Espírito Santo. Fixou os olhos onde? No céu. Prossigam. Viu a glória de Deus. E Jesus... que estava à direita de Deus.
Aleluia. Glória Você a vê Deus. 3 pessoas distintas. O Espírito Santo estava dentro de quem? De Estevão. Ele olhou para onde? Para o céu. E ele viu Deus. E quem estava em pé? À direita de Deus. Jesus. Então, se eu fosse você, Glória eu dava a Deus. glória para este Deus maravilhoso. Glória a Deus. Não é uma pessoa só, são 3. O Espírito Glória Santo a estava Deus. dentro de Estevão. Ele olhou para o céu, viu Deus e viu Jesus em pé, Glória a Deus. à direita de Deus. Aleluia. Está a Trindade aí. Agora aí, é explícito ou é implícito aí no Novo Testamento? Me ajude a pregar. Explícito. O que quer dizer uma coisa explícita? Fora. Claro. Glória Agora a não Deus. tem mais segredo. Agora é clara. A doutrina da Trindade não foi Constantino que inventou. Ela está na Bíblia, ela está enraizada nas Sagradas Escrituras. Nós não somos hereges, nós somos bíblicos, nós somos crentes da igreja primitiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Glória a Cristo. Deus. As 3 pessoas. Então, irmãos, para nós entrarmos na doutrina do Espírito Santo, nós precisamos entender que o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Aí eu pensei que hoje daria para nós falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Mas vai ficar para a próxima, porque as horas se passaram. E eu creio que hoje a gente já vai levando armas para pelejar contra o inimigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que vocês anotaram, grifaram. E já dá para entender. Pronto, então, para começar, nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Ele é Deus, junto com o Pai. E junto com quem? Com o Filho. Junto com o Pai. Agora, para encerrar, você sabe por que é que a gente quando está natural, assim, natural eu digo, quando a gente está sem ser num fervor, a gente diz glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Pode ser? Pode. Porque o Pai merece glória, o Filho merece glória e o Espírito Santo merece glória. Agora, na igreja pentecostal tem uma coisa que a gente não observa, mas está na Bíblia. Vocês já notaram que alguém, quando Jesus batiza com o Espírito Santo, ou quando a igreja está cheia do Espírito Santo, dificilmente alguém diz glória ao Espírito Santo? Já observou isso? Como é que quando o fogo pega, o que é que os crentes gritam? Glória a Deus. Glória a Jesus. Já notaram isso? É uma coisa que acontece e os crentes não prestam atenção. Eu estou com quase 40 anos de igreja, nunca vi Jesus batizar com o Espírito Santo e a pessoa dizer glória ao Espírito Santo. Nunca diz, só diz glória a Jesus. Quando o fogo pega, glória a Jesus. Quando a palavra é gostosa, glória a Deus, glória a Jesus. Pô, pastor, por quê? A gente, quando está cheio, nunca diz glória ao Espírito Santo. É porque ele não é Deus? Não. Eu vou dizer por que é. Vamos para São João 16. São João, o Evangelho, não está no script. Glória a Deus. Glória a Deus. São João 16, e o versículo 13 e 14. Glória a Deus, 13 e 14. Jesus falando do Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. 14. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Quem pode dar glória a Cristo nesta noite? Glória a Deus. Jesus disse, quando ele vier, ele quem? O Espírito. Ele vai fazer o quê? Ele me glorificará. Não é que ele não mereça glória, é que ele não dá glória para ele mesmo. Ele se preocupa com a glória de Jesus. A gente é cheio do Espírito Santo para anunciar Jesus. A gente é cheio do Espírito Santo para falar de Jesus. Porque o Espírito Santo, a missão dele é glorificar Jesus. Ele merece ser glorificado, mas ele não está preocupado com isso. Ele se preocupa com a glória de quem? De Jesus. Por isso que Jesus diz, quando ele vier, ele não falará de si mesmo, mas ele me glorificará. É uma prova que a nossa igreja é do Espírito. Porque quando a gente se enche do Espírito, sem nem saber porquê, só dá glória a Deus e glória a Jesus, glória a Deus e glória a Jesus. Então, irmãos amados, fica essa doutrina hoje. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória. Aleluia.
Quem vai voltando para casa edificado? Amém.